Vamos a permanecer com uma posição confortável, elevando nossos pensamentos a nosso querido irmão Jesus, que nos protege, que nos ampara, que está sempre conosco, em qualquer momento da vida. Senhor, muito obrigado por essa tarde. Queremos te pedir que abençoe a todos aqui que estão presentes pessoalmente e aqueles que estão virtualmente. Pedimos a bênção para nosso palestrante, para que ele possa nos oferecer com muito amor, com muito carinho, o tema de hoje. Que abençoe a todos, Senhor, que a paz esteja sempre conosco. Que assim seja. Bom, a seguir, hoje temos aqui o nosso querido Anderson Vargas, com um tema muito atual, pertinente ao dia de hoje. Jesus e os seus opressores. A sua palavra está consigo mesmo. Bem, devo dizer, então, muito boa tarde a todos. Quem está nos assistindo aqui, posteriormente, quem vai assistir essa gravação também. Hoje nós vamos refletir sobre um tema muito interessante, porque falamos muito de opressores, falamos também de oprimidos, e normalmente, quando a gente lembra dos opressores, claro, conosco o espírito é um pouco diferente, mas nos lembramos como aqueles seres carrascos, aqueles seres que talvez para muitos mereçam o ódio, a incompreensão mesmo, ou o castigo, a punição divina. Então, quando a gente lembra de opressor, parece que dentro de nós se acende aquele ser antigo que lembra de uma vingança, ou lembra de um sentimento malsão, mas aqui conosco e com Jesus, nós vamos entender que é um pouco diferente. E talvez nós vamos ter que, se ainda estivermos com esse tipo de pensamento, mudarmos a nossa forma de pensar. Para isso, eu convido todos vocês a irem numa viagem à história comigo, e nós vamos nos encontrar lá em Roma. É o ano de 64 depois de Cristo. Roma, um império dominador que havia conquistado todo o mundo conhecido do Mediterrâneo, ou seja, o norte da África, toda a Europa, inclusive as Gálias, a Germânia, e também o Oriente Médio, que eles chamavam de Ásia Menor. E Roma tinha como o poder principal um imperador. Afinal de contas, Roma era um império. E no ano de 64, nós vamos encontrar 3 apóstolos do Senhor na cidade de Roma, que era a capital e a maior cidade do império. Lá encontram-se Pedro, Paulo e também João. João recentemente fora libertado do cárcere e Paulo, com seu espírito vigoroso, delibera que ele, João, deixe imediatamente a cidade dos Césares. Resoluto, João, então, não tem outra forma a não ser regressar à cidade de Éfeso, onde ele vivera muitos anos, com Maria, mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Retorna João no navio que Paulo providencia e permanece ele, Paulo, e também Pedro. Era o mês de junho daquele ano de 64. Curiosamente, nós vamos nos lembrar aqui, na data que nós estamos hoje, 16 de julho, olha que coincidência, a 16 de julho estão lá, em Roma,
os apóstolos, os discípulos de Jesus. De repente, surge um alvoroço e uma cena pavorosa começa a tomar conta de Roma. Na manhã dessa data, de 16 de julho do ano de 64, labaredas e chamas imensas irrompem em celeiros, a princípio em armazéns, onde tinham materiais inflamáveis, e aquele incêndio começa a devastar as casas. Começa, então, num bairro como Palatino, e se expande, causando um alvoroço intenso. Serviçais, operários, acorrem tentando apagar aquele fogo abrasador. No entanto, sem sucesso, porque as chamas parece que não obedeciam a ninguém. Se espalhava de uma maneira impressionante. Consumia-se, então, um bairro após outro de Roma. E aí começava aquela coisa monstruosa. As pessoas decidiram-se prosseguir para sair da cidade. Muitos outros começaram a perder a sua vida. Centenas de mães desesperadas atrás dos seus filhos que se perderam. Homens e mulheres morriam. A cidade, então, começava a ganhar contornos de uma tragédia impressionante. Mesmo aqueles que detinham o poder, como os patrícios e os seus cavalos robustos, com muita dificuldade conseguiam irromper diante da multidão que se aglomerava tentando fugir daquele incêndio. Deixaram para lá o fogo e procuraram salvar as suas vidas. Os portões da cidade estavam cheios. A Via Ápia era um corredor de pessoas desoladas, deixando para trás os escombros, a ruína que o fogo consumia. Fora o primeiro dia, fora o segundo dia, e dia e noite, Roma ardia em fogo. Este fogo dura uma semana. E nós vamos lembrar que, na antiguidade, a cidade de Roma poderia ter chegado talvez a 1 milhão de habitantes. A destruição, ela é tão impressionante que, em termos de propriedade, perdem-se ao olhar, parecendo que o infinito que estava ao horizonte era todo ruínas e escombros. Das 14 circunvizinhanças de Roma, somente 4 escaparam incólume. A cidade fora praticamente dizimada. O imperador da época, esse ano de 64, era Nero. Ele não estava em Roma, estava em Adriano, uma outra cidade. Fora chamado pelos seus áulicos. E quando chegou em Roma, não podia suportar a surpresa da extensão da desgraça que havia ele próprio maquinado, por ele não medira o tamanho das circunstâncias que o incêndio poderia causar. Ele, então, diante de uma colina mais alta, põe-se a falar para o povo. Porque ele, Nero, com os recursos, com as riquezas que vinham das províncias, tornara Roma, no seu pensamento, uma cidade muito melhor. E para vencer a oposição da população que não queria que mudasse os seus santuários, nós lembramos que Roma cultivava deuses. Ele, então, arquitetara, junto com seus próximos, aquele incêndio pavoroso que saíra do controle. Então, diante da colina, ele começa no seu teatro tecer lágrimas, que hoje a gente chamaria lágrimas de crocodilo, num verdadeiro teatro, como um belo de um histrião, como um bobo da corte que vem alegrar as multidões. Ele encena
um misto de piedade e de que se importava com tudo aquilo que estava acontecendo. O povo, então, ouve e presta atenção nos mínimos gestos do imperador. Ele falara que iria construir novos templos, que a propriedade particular ganharia novos contornos e que todos teriam-na novamente. Roma sairia mais bela, muito mais vistosa. E todos, então, começaram a acreditar naquele imperador que nunca havia lhe falado antes daquela forma. Então, Nero, como se fosse um discurso patético, encenando com frases de efeitos aqui e acolá, mexe com o sentimento da multidão e fala-lhes que ele puniria aqueles que houveram cometido ato tão cruel e desumano para com a cidade. Tinha sido ele próprio. Ele também diz que quer a ajuda do povo para que eles possam identificar quem houvera cometido tamanha atrocidade. Por ele mesmo. E a gente fica pensando, como que a mentira, o cinismo, a desfaçatez causa tantos males à humanidade. Pois bem, lá estava ele, de repente, aquela multidão, num agito terrível, assombroso, começa a se mexer e vozes clamam e cantam em uníssono, como um cântico terrível e feroz. Cristãos, as feras. As feras. E a partir dali, inicia-se uma das mais terríveis épocas de perseguição aos cristãos. Nero torna-se, então, o verdadeiro opressor da comunidade nascente de cristãos em Roma. Ele e seus alcoólicos. Quando o povo fala os cristãos às feras, ele consegue ver ali a solução de uma questão insolúvel. Veja que pensamento satânico, que pensamento terrível. Então, ele fala que os culpados seriam punidos exemplarmente, porque o crime seria de lesa majestade, e as circunstâncias seriam ainda excepcionais. Então, não bastasse isso, ele promove uma opressão ainda mais terrível do que poderia ser. E então, no mês de agosto, começam-se no circo romano os cristãos realmente irem às feras. Muito bem. Diante disso, nós devemos pensar: o que será que fora da alma desse Nero? Ficamos a imaginar o que lhe terá acontecido no mundo espiritual. E das suas posteriores reencarnações, esse ser opressor, vil, mau, que a história, inclusive, taxa-o de pior imperador que Roma já viu. Muito bem. Era o ano, nós vamos sair do ano 64, e vamos ao ano de 1944. 1944. Vamos ver na cidade de Pedro Leopoldo, uma pequena cidade próxima da grande capital, Belo Horizonte, na fazenda modelo de Pedro Leopoldo. A fazenda que tinha esse nome porque dali as criações bovinas e mesmo equinas eram modelos cujo sêmen, por exemplo, eram disseminados e levados a outras regiões de Minas e mesmo do país, porque pertencia ao Ministério da Agricultura, de maneira a fazer com que estes modelos se multiplicassem país afora. Lá na Fazenda Modelo, nós vamos encontrar, então, como seu administrador, Rômulo Joviano. E também
Ele, chefe daquele que passou a humanidade como querido médium de Pedro Leopoldo e posteriormente de Uberaba, Francisco Cândido Xavier. A Fazenda Modelo tinha um casarão, uma sede, onde morava Rômulo Joviano. E ele, assim como nós espíritas recomendamos, fazia um culto do Evangelho no lar. E o culto do Evangelho no lar, ao final, tinha a psicografia por meio do médium, nosso querido Chico, mensagens de Arthur Joviano, aquele professor que fora pai de Rômulo Joviano, o chefe. Arthur Joviano, que havia sido a reencarnação de Quinei Lúcio, que está na obra 50 anos depois. Então, no ano de 1944, por meio de Chico Xavier, veio uma mensagem esclarecedora. E aqui eu vou abrir um parênteses. Era o ano de 1855. Nós estamos viajando na história. Em 1855, nasce em Luxemburgo, um país pequeno da Europa, próximo ali da Bélgica e da França. Nesse pequeno país nasce Louis Hensch. Ele se forma e no ano de 1920 entra na indústria de siderurgia da Europa. Luxemburgo até hoje possui siderúrgicas. A ArcelorMittal, por exemplo, está em Luxemburgo. Aqui em Vitória nós temos uma unidade da ArcelorMittal, mais precisamente em Serra. A Vale fica em Vitória e a ArcelorMittal fica em Serra. Ele, então, adentrar em 1920, a indústria siderúrgica se torna um dos nomes mais conhecidos, um renome mesmo, renomado das indústrias siderúrgicas, e é mandado ao Brasil no ano de 1927 para fazer o descomissionamento de uma usina na cidade mineira de Sabará. Era a Belgo Mineira. E também ele vem ao Brasil, e aqui permanece, para na cidade de João Molevade construir uma nova usina siderúrgica. Maravilhosa. E nessa cidade, junto com essa usina Fonte de Progresso, ele, Luiz Hensch, constrói 1.800 residências. Abre, pavimenta ruas, leva energia, água, esgotamento sanitário, constrói um hospital que tem o nome de Margarida e várias escolas nessa cidade. Ele, durante 26 anos, assume o posto de diretor-geral desta usina e vem a desencarnar no ano de 1953, lá em Luxemburgo, no seu país natal. Porém, consoante a sua vontade, ele é enterrado ao lado da usina, que ele ajudar a construir com todo o amor. Diz, então, a mensagem, voltando a pena de Chico Xavier, essa mensagem de 1944, que Rômulo Joviano estava tratando, lidando, tendo amizade com Luiz Hensch, que era aquele mesmo Nero, aquele mesmo incendiário, que hoje, no presente, falando de 1944, viera, então, por meio do fogo da siderúrgica, trazer o pão, trazer o progresso, trazer o trabalho,
reconstruir, mesmo que talvez não tanto, mas para muitos refazer, restaurar parte do seu eu. Era um espírito ainda em evolução. E notem quantos anos foram necessários para aquele opressor, por meio das várias existências, das reencarnações, retornar no corpo de carne para poder reparar ou iniciar o processo de reparação. Nós estamos falando de mais de 1.800 anos. Será que nós outros vamos precisar também de tanto tempo? Será que nós que nos consideramos ainda opressores, que temos o poder nas mãos, seja um poder temporal qualquer, será que nós que temos as riquezas estamos oprimindo alguém para sermos mais ricos? Termos mais recursos, oprimindo o nosso irmão? Será que diante do meu posto de administrador eu estou oprimindo o meu subordinado? Se assim estou fazendo, que eu desperte imediatamente, para que não demore tanto e a gente fica aqui pensando quanto tempo, quantas reencarnações aquele espírito não terá passado, não terá sofrido, a ponto de somente após mais de 1.860 anos ter a bênção de voltar e fazer algo em prol do próximo, do semelhante. E aqui, em terras brasileiras. Que coisa extraordinária. Que maravilha que é a reencarnação. Mas aí nós vamos nos perguntar, então, lá no Evangelho de Jesus, nós conseguimos descobrir alguma passagem que vai nos dizer acerca do opressor que fora convertido pelo Cristo ali mesmo, diante da figura de Jesus maravilhoso, nosso mestre inovidável? Será que nós podemos lembrar de alguma passagem do Evangelho que nos vem à cabeça? Que não fora necessário esperar tantos anos, várias reencarnações. E aí, meus irmãos, eu vou convidar vocês para refletirmos numa passagem do Evangelho de Lucas, que está lá no capítulo 19, logo no primeiro versículo. É a história de um homem de baixa estatura. Mas agora vocês já têm imaginado quem seja. Diz-nos o Evangelho o seguinte, que entrando em Jericó, e aí nós vamos lembrar que a cidade de Jericó ficava às margens do Rio Jordão, a oeste, numa depressão, e inclusive existia um caminho que ligava a cidade de Jericó à cidade de Jerusalém. Jesus estava ali passando por Jericó. Vamos nos lembrar que durante a sua passagem ele cura um cego. Mas ele vai passando e também nós nos lembramos que, de acordo com a cultura do Oriente Médio, quando uma pessoa que denota a importância se aproxima de uma cidade, uma multidão vai recebê-lo antes mesmo dele lá chegar. E a cidade meio que se prepara como para um banquete, para recepcionar o visitante ilustre. E Jesus também era um visitante ilustre. Vinha ele então, mas ele passa, atravessa a cidade, ele não se detém. Aqueles que lá habitam já se sentem pesarosos,
Jesus está passando, não ficará conosco. Oh, que pena! Talvez os banquetes preparados tenham que ter sido desfeitos, porque Jesus se vai. Conta-nos também o Evangelho que havia lá um homem chamado Zaqueu. Um homem rico, chefe dos publicanos. E aqui nós sabemos que os publicanos eram aqueles cobradores de impostos. Eram, como cobradores de impostos, reconhecidos como colaboracionistas do opressor romano, porque a Palestina estava sob a dominação de Roma e os judeus tinham que pagar impostos anualmente. E eram outros judeus que tinham uma espécie de arrendamento para cobrar os impostos dos seus irmãos de raça. E por conta disso, eles eram detestados. Então, os publicanos, os cobradores de impostos, eles eram odiados que a tal ponto era-se tolerado mentir para eles. Eles e a sua família, esposa, filhos, também eram considerados impuros, de maneira que, se você tivesse contato com eles, fosse até a casa deles, sentasse à sua mesa, você também se tornava impuro. E deveria passar por rituais de purificação exteriores para se ver livre daquela impureza. Este era Zaqueu, rico e chefe, portanto, dos colaboracionistas. Mas, por um motivo que é ignorado, o Evangelho não nos fala, ele procurava Jesus. Ele detinha um desejo de ver Jesus. Quem era esse homem que tanto se ouve falar dele? Como que eu posso vê-lo? Porque eu sou baixo, de baixa estatura. Se eu adentrar na multidão, possivelmente serei massacrado. Um punhal, talvez escondido, me traspassará e eu ali cairei. Somente depois que a multidão atravessar, meu corpo será descoberto. Eu sou odiado. Não posso entrar no meio da multidão. Que farei então? Pensa ele, Zaqueu. Então, ele tem uma ideia. Ele sabe que os sicômoros figueira, árvores que possuem galhos a baixa estatura e que possuem folhas grandes, pode ser possível ele subir na árvore, meio que se esconder diante da folhagem e ali ver Jesus passar. Porque esse era o desejo dele. E os sicômoros, essas árvores, pelo fato de serem largas, muito grandes, elas cresciam nas circunvizinhanças, eram cultivadas nas circunvizinhanças da cidade. Não cresciam como hoje. Muitas vezes nós plantamos uma árvore imensa no nosso próprio jardim. Os galhos vão dar no vizinho, mas se eu sou um cobrador de impostos, se minha árvore der para o vizinho, qualquer coisa da minha árvore que cai no vizinho é impuro, então eu não posso cultivá-la. Então, as árvores são cultivadas nas cercanias da cidade, e ele sabe disso, e ele sabe que Jesus está passando, não vai parar em Jericó. O que ele faz? Sai correndo e sobe no sicômoro. E aqui
cabe uma coisa muito importante para a nossa reflexão. Na cultura da Palestina antiga, da época de Jesus e até hoje, um homem jamais corre. É indigno. E outra coisa impensável para um homem, ainda mais um homem rico, chefe, subiu em uma árvore. Também na cultura daquela região, isso é algo impensável. Tanto é que nos anos da década de 70, um embaixador dos Estados Unidos resolve ele, na intimidade do seu lar, subir em uma árvore para fazer decorações. Essa notícia chega aos ouvidos do presidente do Egito, que não acredita e manda averiguar com o próprio embaixador se aquilo era de fato verdade. De tão impressionante para eles que é um homem subir em uma árvore. O que mostra que Zaqueu, ele se humilha para poder ver Jesus. Ele vai até Jesus se humilhando. Jesus, então, com a multidão, passa diante daquele sicômoro. Como se já adivinhasse, ele olha para cima e quem ele vê? Zaqueu. Ao mesmo tempo que ele vê, ele fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje vou pernoitar em sua casa. Aquilo choca a multidão. Aquilo choca também a Zaqueu. Porque quando a multidão vê o cobrador de impostos detestado, o chefe rico, olha para ele e começa, aí nós vamos lembrar da multidão junto de Nero, começa a falar. Bem é que não é, né? Bem é que não é. Porque eles sabem que se eles estivessem diante de Zaqueu, um por um, se eles xingassem, se eles falassem palavreados malsãos ou fossem indecorosos com Zaqueu, ali eles teriam uma pena severa. Mas nós somos covardes. Diante de uma multidão, a gente solta o nosso verbo com imprecações, com indecências e palavras malsãs, que a gente nem precisa aqui comentar. Nos escondemos e então a multidão se alvoroça e começa a falar daquele homem detestado. Jesus, ele que é todo amor, intervém dizendo que irá pernoitar em sua casa. Essa fala de Jesus, dizendo que ele, Jesus, está se convidando para ir até a casa de um rico, de uma autoridade da Palestina daquele século. É algo tão impensado como se eu, diante do presidente da República, chegar e falar para ele: senhor presidente, hoje eu vou lá na sua casa pernoitar, lá no seu palacete. É tão inimaginável que choca a multidão e choca Zaqueu. Aquela ira, aquela raiva da multidão diante do opressor Zaqueu, Jesus, num gesto de amor maternal, como se dissesse: Zaqueu, eu te amo. Essa fúria da multidão aqui em volta, eu pego para mim. Eu, como mãe daqueles que o Pai Celestial me dera para cuidar, eu transfiro a ira da multidão para mim próprio. E dou para ti, Zaqueu, o meu amor. Venha,
pois vou adentrar hoje a sua casa. E Zaqueu, impactado por aquele amor desconcertante, surpreendido, desce depressa. Vai preparar o banquete para servir a Jesus. E nós vamos nos lembrar que com Jesus estão os seus discípulos que tudo assistem, para depois, futuramente, espalhar para a humanidade inteira essas lições que hoje nós temos. Porque Jesus Cristo nada escreveu. Foram eles, os discípulos, que ao presenciarem essas cenas maravilhosas de nosso Senhor, nos trouxe a esta oportunidade. Então, ele, Zaqueu, diante de Jesus em sua casa, exclama, tocado por aquele amor que ele não esperava: Senhor, eu hoje darei metade dos meus bens para os pobres. E aqueles a quem eu agi incorretamente, eu restituirei tudo que peguei a mais, 4 vezes mais. Restituirei 4 vezes mais. De maneira que, se houvesse sobrado somente 13% da sua fortuna, ele talvez não conseguisse restituir. Ele exagera porque ele realmente está tocado. O amor de Jesus o tocou profundamente e ele se arrepende. É o momento do arrependimento sincero. E nos lembrando da obra de Chico Xavier, irmão Jacó, quando diante de Bittencourt Sampaio e de uma multidão de entidades no mundo espiritual, o irmão Jacó declama todas as suas imperfeições, diante de um arrependimento sincero, do amor daqueles espíritos, ele chora e publicamente confessa-se. Zaqueu, diante de Jesus, daquele amor inovidável, confessa-se também. E ali, Jesus replica: hoje a salvação chegou a esta casa. Porque Jesus é o agente da salvação. Mas ele é o agente. A salvação denota da escolha pessoal, individual de cada um. Zaqueu fora até o mestre. Ele se movimentou até o mestre. Ele se humilhou, lembra-se? Correu, subiu no sicômoro. E ainda publicamente, reverenciando o mestre, impactado pelo amor, muda. Repara, inicia o processo também de reparação, e aí nós vamos nos lembrar de quem? De Nero. Nero havia levado mais de 1.800 anos. Zaqueu, diante de Jesus, inicia o mesmo processo. O arrependimento, condição sine qua non, para que o espírito, mudando a sua forma de pensar, porque arrepender, no grego, quer dizer isso, metanoia ou metanoia, mudar a forma de pensar. Zaqueu se arrepende, e ele que era o opressor, passa a comungar com Jesus uma vida nova. E Jesus, ele não condena. Ele também está diante do oprimido. Ele se faz presente diante do oprimido, mas também leva a graça do seu amor
para o opressor. Mas ele, assim como não condena, também não diz que o opressor está correto. Ele leva até ele a graça do amor incondicional dele, para que o opressor, ele mesmo escolha fazer parte da comunhão daquele amor. Então inicia-se o processo de salvação, o mesmo processo que cada um de nós pode obter. O mesmíssimo nesse processo de ir até Jesus. Porque muitos de nós vamos ficar em casa, lá sentado, esperando que Jesus adentre a nossa porta. No conforto do nosso lar, no sofá, tranquilo, diante da TV, aquela mídia cuspindo temas desagradáveis e muitas vezes mentirosos. E nós, esquecidos da leitura edificante, esquecidos do evangelho deste maravilhoso Messias. Mas aquele, provavelmente Nero, provavelmente não, certamente Nero, também teve o seu momento de arrependimento. Como nos diz Allan Kardec na obra Céu e Inferno, arrependimento é o primeiro processo, mas não basta, é necessário a expiação e também a reparação. Esse é o processo da salvação, o processo contínuo, que é agora, como Jesus diz, vem a hora é agora, esta é a hora. O presente tem esse nome, não é à toa, porque é um verdadeiro presente. É um verdadeiro presente a hora que passa neste momento. Então, conclui Jesus dizendo, porque ele também é filho de Abraão. Olha que coisa notável e extraordinária. Ele, Jesus, restabelece a condição de filho de Abraão. Como se dissesse, filho de Deus. Como se dissesse aos judeus, ele também é um judeu como vocês. Como se dissesse, ele agora está restabelecido à comunidade. Ele também é filho de Abraão. Ele também é filho de Deus. E então, algo extraordinário acontece. Aquele que oprimia em Jericó passará a ser o benfeitor da cidade. Jesus transforma o algoz em benfeitor, como fizera com Saulo de Tarso, às portas de Damasco, ele próprio Jesus, ao estabelecer contato divino e maravilhoso com aquele homem, torna Saulo o Paulo campeão do evangelho. O opressor passa a ser o maior divulgador que o evangelho teve notícia nas cidades variadas da gentilidade do mundo conhecido de então. Jericó passa a ter um novo benfeitor, Zaqueu, contagiado por esse amor, como um amor de mãe. E aí nós vamos nos lembrar da nossa mãe. A nossa mãe, ela nos ama. Ela nos perdoa, mas não compactua com o erro. Nos corrige. E continua nos amando, e todas as vezes que erramos, nos corrige, nos mostra o caminho e nos dá ainda mais amor, de maneira que nós aproveitamos nesse amor, na corrigenda do dia a dia, do carinho materno, nos transformamos em novas criaturas. E acontece algo semelhante com Zaqueu. De maneira que Jesus vem dizer, com efeito, o Filho do Homem
veio procurar e salvar esta salvação daqueles que estavam perdidos. Nós devemos também ir até ele, porque, meus irmãos, não tenhamos dúvida, não há outra forma de conseguirmos a salvação por nós mesmos, se não for por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Se não abrirmos as lições maravilhosas dos evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas e João, compreendermos, estudarmos, meditarmos, abrirmos e entendermos as epístolas maravilhosas, inspiradíssimas, desse outro que era algoz e que se fez benfeitor, Paulo de Tarso. As cartas também de Pedro, de Tiago, de João, de Judas, Apocalipse. A Boa Nova nesses 27 livros do Novo Testamento. E a doutrina espírita, com esse arcabouço maravilhoso, nas obras de Allan Kardec, nas obras desses médiuns extraordinários que vieram à Terra nos trazer o benefício da espiritualidade superior em páginas luminosas, que se nós, por exemplo, tivéssemos a oportunidade de a cada 2 meses, durante 70 anos, a cada 2 meses, lêssemos uma das obras que somente o Chico Xavier psicografou, levaríamos esses 70 anos. Então, desde já é o momento, como chegou para aqui, mas não é o momento de ficarmos nas nossas cadeiras, ouvindo uma palestra, por exemplo. É preciso humilhar a nós mesmos, sairmos do nosso conforto, corrermos até Jesus, subirmos, se for o caso, as árvores mais difíceis, escalando-as, para encontrar aquele olhar meigo e magnânimo do Mestre, a nos dizer: você, meu irmão, desça daí, porque hoje irei pernoitar na sua casa. E nós dividiremos o convite, o banquete divino, de maneira que a impureza que ali existia se tornará pureza, mas a pureza das nossas almas. Eis o convite de Jesus para todos nós. Muita paz, meus irmãos. Bem, nosso querido irmão Anderson, você jogou um bálsamo de entendimento, de aprendizado aqui, lavou nossas almas e deu um entendimento melhor em tudo que a gente pode apreciar aqui, abrindo a nossa consciência, né, para que o caminho é Jesus. Obrigado. Volte sempre, tá? Seja bem-vindo. Vou passar agora para Rita Costa para fazer nossa prece final. Por favor. Agradecemos, Senhor Jesus, por essa palestra, por essa coisa, que sempre nos traz, né, um chamado para o que estamos fazendo, em que nível, né, de evolução estamos caminhando. Estamos sentados aguardando que Jesus venha até nós, ou se estamos subindo as nossas montanhas para acharmos Jesus em nós, dentro de nós. Estamos falando de Jesus, ou se estamos praticando aquilo que Jesus fez. Nós possamos pensar e ampliar nossa consciência, para que possamos entender
O caminho se faz servindo. O caminho se faz ajudando, o caminho se faz servindo. E que iremos encontrar a nossa paz, levando a paz, levando o amor, a compreensão. Prestando atenção, se estamos oprimidos, se estamos maltratando, se estamos fazendo algo ao nosso próximo que nós não gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Jesus nos abençoe, abençoe a todos que estão aqui, a todos que não puderam estar, a todos que estão no virtual assistindo a nossa palestra. Que tenhamos todos, Senhor Jesus, um final de semana e uma semana de muita paz, de muito amor e de muita consciência.